Olá, meu amigo, tudo bem? Mais uma vez de volta aqui no nosso programa do podcast Fé em Foco. E hoje, como a gente anunciou no programa passado, a gente efetivamente vai começar a tratar sobre os 5 pontos do chamado calvinismo ou da teologia reformada. E hoje nós trataremos do seguinte tema: fé e corrupção humana. A gente vai falar sobre o tema da depravação do homem. Vamos conversar sobre conceitos, o que isso significa e principalmente o que isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Para falar sobre isso, está aqui o nosso papai mais fresco, o nosso querido Daniel. É isso aí. Prazer novamente estarmos aqui junto nessa mesa de conversa. Está conosco aqui, retornando, né? Semana passada não pôde estar, o nosso querido pastor Dalmo. É isso aí. Prazer estar de volta. Deus abençoe muito a sua vida. Espero que nossa conversa aqui hoje possa edificar a sua vida, a sua família. É isso aí. E hoje o nosso convidado muito especial é um teólogo, doutor, né? Porque afinal de contas, agora ele é um doutor, e ele é pastor da Igreja Presbiteriana Central de Maringá. Está aqui o nosso querido pastor Silas Couto. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar com vocês aqui, debutando e aprendendo, né, com essa mesa aqui. Então, meu pastor, prazer é todo nosso. Alegria muito grande. Prazer é todo nosso, meu pastor. Uma honra ter o senhor aqui conosco, viu? Uma alegria grande. Uma grande alegria. Com certeza. Bom, então, irmãos, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema. E eu queria introduzir, viu, Dani, pastor Dalmo e pastor Silas, eu queria introduzir com um pensamento do século XVII. A gente que já estudou um pouco de filosofia, a gente sabe que no século XVII teve o pontapé do iluminismo, né? E houve um filósofo no século XVII, meu pastor Silas, que se chamava John Locke. John Locke postulou uma teoria sobre o homem, dizendo que o homem é uma tábula rasa. O que significa isso? Ele nasce como uma folha de papel em branco, e à medida que ele vai desenvolvendo, né, ele vai sendo marcado pelas suas expressões, pelas suas impressões, obtidas através das suas experiências. E aí denota o que o homem será, dependendo daquilo que foi impresso na sua tábula rasa. Pastor Silas, essa visão de John Locke do homem ser uma tábula rasa é correta? É bíblica? É isso que a Bíblia diz sobre o homem? Absolutamente. Não condiz com a Bíblia. Juntamente com John Locke, a gente tem outros filósofos, né, que defendem essa mesma ideia, de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe depois. Essa é a tese do iluminismo, mas não é a tese bíblica. Definitivamente a tese bíblica diz que o homem nasce pecador. Ele nasce em pecado, e o salmista Davi, bem antes de John Locke, bem antes de qualquer outro filósofo, já afirmava, né, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Significa que nós, seres humanos, nós nascemos em pecado. Então, não existe tábula rasa. O ser humano, ele nasce com uma tendência para o pecado, uma tendência para o erro. Esse estigma ele carrega desde a queda, desde o pecado original. Mas, pastor, hoje existe também uma corrente, né? Um pensamento muito comum, até às vezes dentro das igrejas, porque quando nasce um bebê, uma criança, o pensamento que a gente tem é o seguinte: ele é tão inocente, a criança é tão inocente, ela é tão pura. É isso aí? Como é que aquele bebezinho, como diz o pastor Silas, ele pode nascer no pecado? Ele é um pecador já bebê, ou ele peca e aí sim ele vai ser um pecador? É interessante, só aproveitando também para acrescentar, né, essa reflexão inicial, a ideia de que a sociedade que corrompe o homem. A minha pergunta natural, a primeira pergunta é, então, quem corrompeu a sociedade? Exato. Né? Se essa sociedade é corrompida, e qual seria a lógica desse homem nascer, né, perfeito, nascer sem pecados, e em uma sociedade que foi corrompida, de que maneira? Agora, sobre essa questão que o senhor trouxe, pastor, a gente parte das Escrituras sempre como base para nós. E talvez isso surja de uma influência humanista no contexto, inclusive, cristão. O humanismo acabou abraçando essa filosofia, essa maneira de enxergar o ser humano. Então, como nós vivemos uma era onde o humanismo
ele assumiu uma predominância filosófica. Essa predominância filosófica acaba influenciando os cristãos para também, às vezes, aceitarem um tipo de influência desse pensamento. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia afirma muito claramente o oposto. E os filósofos... Isso tem a ver com a realidade da nossa natureza caída. E os filósofos costumam dialogar, né? Ao mesmo tempo que a gente tem John Locke, um inglês, a gente tem um francês, o Jean-Jacques Rousseau, que criou essa ideia de que a sociedade é que o corrompe. A boa pergunta tua, quem corrompeu a sociedade? A partir de onde nasce, então, o mal? Sim. Porque se você analisa os filósofos de maneira geral, a filosofia tem uma tendência pessimista acerca do ser humano. Você lê José Saramago, você vai ver que o cara é um derrotado, humanisticamente falando, porque ele só vê o caos, né? A sociedade é caótica na concepção dele. Não vê opção de melhora. Sim. Então, de maneira geral, os pensadores... Sartre, Nietzsche. Sim, Nietzsche. Nietzsche até vê o pessimismo dele como um remédio, né? Como uma possibilidade de cura ou de sobrevivência. Mas, em geral, eles são pessimistas em relação à raça humana. Mas é aquilo. Fugir da Bíblia, eu acho que é o princípio. Nós defendemos a Bíblia. Né? Até uma colocação foge um pouco o assunto, mas é interessante. Quando a gente ouve Nietzsche falando, por exemplo, sobre o super-homem, ele descreve o super-homem em uma das suas obras, parece que ele está descrevendo Hitler. Exatamente. É interessante como que, né, a melhor produção nesse sentido está revelando justamente aquilo que a Bíblia afirma. Exatamente. Só confirmando o que as Escrituras já afirmam. Né? Então, segundo a palavra de Deus, existe a possibilidade de algum homem, Dani, alguma pessoa, alguma cultura, alguma raça, assim, nascer isenta do pecado? Existe a possibilidade do homem nascer assim, por exemplo, porque eles falam também, os antropólogos, falam que os índios, no seu estado original, eles eram inocentes. Existe isso mesmo? Existe alguma raça, mesmo no passado, que vive ou é criado a partir de um estado de inocência? Não existe, né? Segundo a teologia reformada, aquilo que a gente crê, o homem nasce pecador. Na verdade, em Adão nós pecamos, né? Até a Confissão de Fé de Westminster vai dizer que por Adão e Eva ser o tronco da humanidade, os galhos acabam sendo infectados, né? Acabam recebendo essa herança. Então, nós cremos que o homem não nasce sem pecados. Isso foi até uma grande controvérsia entre Agostinho e Pelágio, né? Pelágio acreditava que o homem as crianças nasciam boas e que o pecado, na verdade, era um hábito que se desenvolvia. E Agostinho lutou mostrando que não, que o homem ele já nasce até pela sua vida regressa, ele constatou na sua própria experiência que o homem ele já nasce com esse instinto pecador, né? Com essa questão herdada ali de Adão, né? De Adão e Eva como sendo os primeiros pais. Então, não cremos que seja qualquer sociedade, pessoas espalhadas em qualquer lugar do mundo nasça sem essa influência do pecado. Eu costumo dizer, se você pegar uma criança que não tem nenhum contato com o mundo exterior, mas se ela faz alguma coisa errada e você pergunta, qual que é o primeiro instinto? Ela, não fui eu. Ela mente. Ela já mente, sem ninguém ensinar nada. Então, isso mostra como que a nossa natureza herda essa corrupção, né, do pecado. Pastor, só aproveitando o gancho aqui também, falando sobre essa questão da perspectiva da cultura indígena primitiva, só quem não conhece a cultura indígena primitiva vai fazer uma afirmação como essa, né? Porque entre os índios, as culturas mais primitivas, você tem atos de violência, você tem homicídio, você tem abusos, você tem toda sorte de males, como nós encontramos na sociedade, digamos, idolatria, na sociedade tida como, né, agora que experimentou o progresso. Claro que o nosso desafio, inclusive, é que o nosso risco, né, a gente entende que esse assunto, para nós, ele precisa partir da Bíblia, não da experimentação, não daquilo que nós vemos. Mas até aquilo que nós vemos
nos evidencia como que a Bíblia tem razão naquilo que ela postula. Né? Como que a Bíblia ela está muito clara naquilo que ela postulou, ainda que não seja essa experiência, essa observação que nos faça crer nisso. Quando a gente pega as culturas mais primitivas, você vai descobrindo que elas são cada vez mais selvagens, à medida em que você avança para trás, né? Retroagindo. Hoje, aquilo que a gente chama de mundo civilizado deveria, então, ser o melhor dos mundos, o mundo perfeito. Porque, afinal de contas, se a educação resolve, né, essa questão da maldade humana, hoje nós estaríamos no melhor dos mundos. E não estamos. Se alguém crê na teoria da evolução, nós estamos evoluindo enquanto raça humana, né? Aquele instinto humano de selvageria permanece no trânsito, permanece nas transações. Transações comerciais têm que ser baseadas em contratos, porque os homens não acreditam um no outro. E essa história da mentira, como você falou, eu escutei certa vez um pai contando, né? O filho fez uma peraltice, alguma coisa lá, e ele chamou os dois, né, filhos. E tentou, pastor, descobrir quem era o malfeitor. E a criança menorzinha não sabia falar. Mas a única coisa que ela sabia era balançar a cabeça. Não fui eu. Aí o pai concluiu, nem falar ele fala, mas já mente. Ou seja, não sabe nem falar ainda, mas já sabe mentir. Então, é uma coisa da natureza humana, né? Aquilo que você comentou aí agora há pouco. Agora, pastor, tem uma dúvida aqui. A gente sabe que, à luz da Bíblia, né, o homem nasceu no pecado. Né? Paulo escreve isso aos Romanos de forma muito bonita. Se você ler lá a carta de Paulo aos Romanos, você vai ver que Paulo cita vários textos, e ele compila esses vários textos num bloco, diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos a uma se desviaram, se extraviaram e carecem da glória de Deus. Enfim, ele testemunha as Escrituras dizendo que não existe ninguém que faça o bem. E Jesus, mesmo quando veio a esse mundo, ele disse, olha, vós que sois maus. Jesus não falou, vós que sois bons. Então, essa maldade, esse pecado faz parte da natureza humana. Agora, pastor Silas, o senhor que é um doutor, assim, entendeu? Erudito. Não se encher de títulos aí. Um homem assim, letrado. Já sou quase um santo. Quase. Existe alguma coisa no homem, dentro das suas faculdades, da sua inerência da natureza humana, que não foi afetado pelo pecado? Não só as faculdades humanas, né, todas foram afetadas, como a própria natureza. Né? Como consequência do pecado, ou consequência da queda, a própria natureza. O apóstolo Paulo, né, diz que a natureza geme e suporta aflições até hoje. Né? Tudo isso em consequência do pecado. Agora, é claro que dentro do homem, às vezes, brotam alguns sinais de solidariedade. Eu fiquei encantado, até comentei na igreja, agora, essas semanas em que houve o auge aí, né, do desastre lá no Rio Grande do Sul, para eu sair da minha casa e ir até a igreja, eu passo em frente ao Corpo de Bombeiros, ali na Avenida Paraná. Uhum. Eu fiquei emocionado com a solidariedade humana. Aí a gente não sabe se isso é realmente uma solidariedade, ou se é uma fuga, ou se é uma tentativa de reparar alguma coisa. Né? Mas o fato é que o homem ele está corrompido. Aí a gente tem que fazer uma diferenciação. A depravação total refere-se à totalidade da raça humana. Né? Não significa que todo homem seja um perverso. No estágio maior que possa ser. Né? A gente comentou rapidamente aqui em off, né, que ninguém vai se tornar um Hitler. Né? Ninguém necessariamente pode se tornar um matador, né, um serial killer. Até porque eu acho que o homem ainda tem alguma, eu não diria uma sementinha do bem, mas ele age muito por imitação. E às vezes até alguns tentando reparar erros. Né? Eu já ouvi de várias histórias. O empresário sonega os seus impostos o ano inteiro, chega no final do ano, manda um caminhão de brinquedos para as crianças lá do bairro. Veja como ele é bom. Veja como ele é bom. Né? É uma tentativa de se mostrar bom diante da sociedade. E até nisso, às vezes, existe um mal inerente. Né? Uhum. Meu pastor, eu acho que o conceito da imagem e semelhança de Deus, do Sim. homem, é muito importante para isso, né? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É isso que a Bíblia diz. Ele Sim. contém Sim. nele
alguns atributos que são inerentes ao próprio Deus. Esse conceito da natureza humana pecaminosa, o que ele fez com essa imagem? Essa imagem ainda existe no homem ou ela foi completamente perdida? Ou ainda existe essa imagem, a semelhança de Deus no homem pecador? Sim, à luz daquilo que eu entendo nas Escrituras, a imagem ela existe, mas corrompida. Então é a ideia de que essa imagem foi quebrada, essa imagem foi maculada. E na verdade, Paulo vai dizer, por exemplo, em Romanos, que a grande vileza do pecado é justamente porque ele faz com que aquilo que Deus deu de maneira tão bela e nobre ao homem seja usado com um propósito distinto. Então, ao invés do homem usar o seu corpo criado à imagem e semelhança de Deus para adoração ao próprio Deus, ele usa para adoração ao ser, à criatura, né? E Paulo vai dizer sobre como ele se entrega inclusive aos prazeres sexuais, né? O corpo que foi criado para a glória de Deus é usado de maneira vil, né? Agora. O prazer sexual no casamento. Desgovernado, isso, é verdade. Bom acréscimo. Né? Então, como isso vem sendo mostrado como algo maculado, algo manchado agora, algo corrompido. Mas o homem ainda continua, por exemplo, tendo a inteligência que foi dotada por Deus, os atributos de Deus, que de certa forma referem-se também à imagem e semelhança, quando a Bíblia diz lá no início que o homem foi criado dessa forma. E aí, Dani, então, quando a gente vê que essa imagem de Deus no homem foi corrompida, mas não destruída, porque eu acho que esse é o termo que os teólogos usam, né? Ela foi corrompida, ela foi maculada, ela não foi destruída. Talvez não é por isso, né, pastor e Dani, que o ser humano ainda é capaz de algum gesto de bondade, de amor, de compaixão, de perdão. Isso não explica isso também? Sim, claro. A gente não está dizendo aqui que a pessoa, como o pastor Silas disse, a pessoa ela é tão depravada quanto ela poderia e pode ser, né? Na verdade, a gente tem o conceito da graça comum, que também dá essa refreada na condição dessa corrupção humana, né, do homem. Mas é interessante dizer que Paulo vai dizer lá em Romanos que aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Então a gente entende que por mais que a pessoa, como o pastor estava dizendo, né, da solidariedade, da bondade, a intenção do coração é que vai prevalecer. Em uma das nossas aulas sobre esse tema lá na IBD, a gente estava falando sobre filantropia, sobre essas pessoas que não conhecem, não são cristãs, não são evangélicas e mesmo assim ainda praticam boas obras, né? E uma das coisas que surgiu lá foi o seguinte: qual é a motivação desse coração? Porque Isaías vai dizer lá, né, que o melhor da nossa, até anotei aqui, o nosso melhor é apenas traços de imundícia diante de Deus, né? Então, por mais que o homem ele expresse bondade, ainda assim não é uma bondade perfeita. Tem alguns traços ali de pecado. Tem um pecado ali, né? Então, a gente até falava assim, qual é a motivação? Às vezes, por que aquela pessoa faz o que faz? Será que não tem ali para mostrar, olha, eu estou fazendo? Hoje a gente tem muito disso, né? Até, às vezes, quando a gente abre as redes sociais, a gente vê a pessoa, aquelas charges, né? O pessoal dando uma marmita e do outro lado com o celular tirando foto, ajudando. Então, a gente vê isso. Por quê? Porque tem esses resquícios do pecado no coração, essa corrupção nossa. Então, mas não impede, né? A gente fala que o homem, ele pode sim fazer atos de bondade, até porque é um atributo comunicável de Deus, né, ao ser humano, a bondade, a justiça, mas não anula a nossa condição. Isso não quer dizer que porque eu estou fazendo um ato de bondade, então eu sou bonzinho, então eu estou justificável diante de Deus. Isso foi até uma questão, até voltando ali com Agostinho e Pelágio, depois que passou essa controvérsia, o pessoal rejeitou as ideias de Pelágio, mas não abraçou totalmente as ideias de Agostinho, e aí surgiu o semi-pelagianismo, que foi aí dotado pela igreja romanista, né, nos demais períodos, que meio que contribui a caridade humana para a sua salvação, para o que você faz, né, suas obras, ela contribui para que te ajude de alguma forma. E a gente entende que não,
que não tem nada que a gente faça que contribuir para a nossa salvação ou para as bondades do nosso coração. Né? O pastor Silas falou um negócio aqui, pastor, eu queria voltar para o senhor aqui, porque o senhor falou que a depravação total, inclusive esse nome depravação, soa para muitos estranho, né? É um nome assim pesado, mas é preciso conceituar muito bem esse nome, porque eu acho que esse nome conceitua muito bem a realidade da natureza do homem. Pastor Silas disse que a depravação total tem a ver com a totalidade de todos os homens, né, meu pastor? Ou seja, sim, ninguém escapa de nascer pecador. Exatamente. É isso? Exatamente. É uma questão de conceituação, né, de termos. Quando a gente fala de depravação total, significa que todos são depravados, né, em extensão, ou seja, ninguém escapa. Agora, é a questão da intensidade, né, dessa depravação. Alguns acabam sendo um pouco melhores, né? Aquilo que o Daniel estava falando é que alguns agem por imitação, acabam copiando boas obras de outros. Hoje, a gente não vai julgar ninguém, não vai julgar a intenção de ninguém, mas você mencionou duas coisas. Alguns fazem apenas na linguagem popular, né, para aparecer, com a intenção de se projetar, de mostrar-se um pouco melhor. Às vezes até pessoas que são maldosas mesmo nas suas atitudes, no seu dia a dia, trata a família mal, mas lá um belo dia resolve fazer uma caridade, né, para pintar de bonzinho, né, para, como o pessoal diz, né, aparecer bem na fita. E a outra coisa que você comentou, que eu acho que é muito importante, é que muitos fazem as boas obras pensando alcançar a salvação. É aí que eu acho que está o grande deslize, a grande distorção. Né? A imagem de Deus não foi destruída totalmente, mas ela foi distorcida, né? Por algumas pessoas. Elas acham que, mesmo sendo más às vezes, ou então elas se julgam boas, né? E praticam aquelas boas obras tentando alcançar algum mérito da parte de Deus, e que a gente sabe que a depravação total implica também, necessariamente, em que nós não podemos produzir a nossa própria salvação. Né? Posso, só aproveitando essa questão da conceituação, talvez a dificuldade na cultura brasileira, quando a gente trata desse tema, que a gente precisa deixar muito claro, que depravação assumiu um contexto muito sexual. Sim. Quando a gente fala em depravação, todo mundo pensa em o homem depravado, é o homem que tem problema, né, nessa ordem sexual. E o sentido que nós estamos dizendo não é apenas sexual. Não. O homem ele está corrompido em todo o seu ser, em todas as esferas. Mas o que é um detalhe importante? Talvez uma das dificuldades seja porque a gente tende a pensar em pecado olhando muito a questão do ato em si. E o que a Bíblia está dizendo é que a natureza do homem foi corrompida. Ainda que o ato não seja realizado, a natureza já está corrompida. Então, mesmo os atos de bondade são produzidos por um homem com a natureza corrompida. Sim. E não apenas para se mostrar. Mas o que a Bíblia vai ensinar para nós? Que Deus é o sumo bem. Ele é o que há de essência de bondade. Exato. Mas o homem, na medida em que ele se rebelou contra Deus, ele às vezes pode ter um ato externo de bondade, mas o que está por trás é a natureza caída. Exato. Ainda que não seja se mostrar, mas se satisfazer. Ele se sente bem em realizar isso. Isso traz para ele uma sensação boa. Né? Na verdade, ele é movido por essa inclinação que ele tem para que ele continue sendo o centro, essa visão do homem como um ser tão egoísta, né? É o que a Bíblia vai apresentar. Então, talvez isso ajude as pessoas a entenderem um pouco. Quando nós dizemos, por exemplo, a criança, ela já nasce com a natureza caída, mesmo que ela não tenha praticado o ato, porque a natureza dela foi corrompida. Exato. A Bíblia diz que todos nós herdamos do nosso primeiro pai Adão. E até uma correção. A cultura romana, cristã, né, do catolicismo romano, trouxe a impressão, pelo menos, de que o pecado original é o pecado do sexo. O fato de Adão ter tido relações com Eva. Mas a Bíblia não diz isso. Sim. O sexo não é visto na Bíblia como um mal em si. Ele é visto como uma bênção, uma dádiva de Deus. Mas por que Adão e Eva, depois do pecado, então, cobriram as suas partes íntimas? A ideia das Escrituras é demonstrando a percepção que eles tinham de que a sua descendência havia sido corrompida. Eles tiveram vergonha pelo mal que eles causaram na descendência. Essa é a ideia. A vergonha não é do sexo. A vergonha é da corrupção
que alcançou toda a raça humana a partir dali. Agora, tem uma coisa interessante também, o Dr. Anthony Huckman, depois eu vou comentar com vocês, ele diz no livro dele, Criados à Imagem de Deus, que essa depravação total, pastor, o total também, ele significa que o homem, o ser humano, na totalidade do seu ser, ele foi contaminado. Por exemplo, as suas afeições foram corrompidas, o seu intelecto foram corrompidos, a sua volição foi corrompida, a forma dele ver o mundo foi corrompida, a sua palavra foi corrompida, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao homem e diz respeito ao ser humano, esse total também significa que o homem, na sua totalidade do ser, ele foi corrompido pelo pecado. Não há nada no homem, porque a gente ouve por aí, tem alguns pregadores e alguma linha teológica que diz que existe algo no homem que ainda é bom, que ainda não foi maculado pelo pecado, né? Principalmente com essa visão tricotomista que muitos têm do ser humano, eles dividem o homem e colocam talvez em algum parâmetro alguma coisa boa. Então, eu acho que é importante a gente entender que essa depravação total significa que o homem não é tão mal quanto ele poderia ser, mas que todo homem, com todas as suas afeições e tudo aquilo que faz o homem ser humano, ele foi contaminado pelo pecado. Não há nada no homem que o pecado não tenha tocado. É igual você julgar e pingar aí uma tinta numa água, né? Num copo d'água, e essa tinta, então, se misturar e toda a água foi contaminada, mas essa água não é tão negra quanto ela poderia ser negra. E o pastor Silas falou do serial killer, dessas pessoas muito más. Isso só comprova aquilo que o ser humano, na sua natureza, já é, dando vazão àquilo que ela poderia ser. E, em contrapartida, se existe graus assim logicamente, dessa malignidade, é claro que o ser humano, então, ele pode fazer gestos de bondade e o faz. Por quê? Porque ele ainda mantém a imagem e semelhança de Deus, mesmo distorcida. Agora, o que eu queria colocar aqui, pastor Silas, é que já que o homem todo, ou seja, a totalidade do homem, ele foi contaminado pelo pecado, como esse homem alcança a salvação pelo mérito dele? É possível ele, por ele mesmo, então, ele se dirigir a um bem maior e querer esse sumo bem na sua vida por ele mesmo? Em maior ou menor grau, todo ser humano foi contaminado. E isso atinge diretamente a volição, a vontade do homem, né? Então, Spurgeon é quem dizia, né? Toca numa outra doutrina muito importante, quando ele fala da eleição. Ele diz que agradecia a Deus porque Deus o escolheu, porque de outra forma ele não teria escolhido Deus. E ele diz mais, ele diz que dá graças a Deus porque Deus o escolheu antes dele ter nascido, porque depois que ele nasceu, Deus não teria nenhum motivo para escolher. É uma coisa interessante. O homem não tem essa condição. Por melhor que o homem seja, por mais que ele tenha um coração bondoso dentro dessa graça comum, né? Dentro dessa possibilidade ainda de fazer o bem, trazendo ainda um pouco dessa semente da bondade de Deus nele, né? Repito, em maior ou menor grau, mas nada disso vai levar o homem a fazer uma escolha por Deus. Se deixar por conta dele, ele vai escolher a si mesmo, ou o pecado, o diabo, ele não vai escolher Deus. Paulo diz isso, né? Ele diz, não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Não há. Todos a uma se desviaram. E aí, Dani, a depravação total, então, ela não é um bom fundamento, e também dentro da teologia, ela não exige, em termos lógicos, essa graça de Deus para alcançar o homem? Porque já que o homem é depravado e ele por si só não pode obter esse bem maior, esse Deus que vem ao nosso encontro, pela graça, isso não colabora com a doutrina da eleição, que nós já falamos aqui, e também com a soberania de Deus em escolhê-lo? Exato. Na verdade, esse é um dos pontos que mais tem divergências, né, entre a teologia reformada e outras linhas teológicas, porque o que a gente afirma claramente é que o homem, ele não tem livre-arbítrio, né? Ele não tem essa vontade de escolher o bem. Como o pastor disse, ele... Em relação a Deus. Em relação a Deus. A gente fez até em outro programa essa distinção entre
livre-arbítrio e a vontade nossa, livre escolha. Livre escolha, livre agência, como a gente fala. Então, no sentido de buscar a Deus, o homem nunca vai querer a Deus. Até, eu sempre falo assim, as pessoas então a gente não tem vontade? Quando perguntam assim na escola de EBD, eu falo, não, sim, tem vontade. Só que a nossa vontade sempre vai pender para um lado só, que é o lado do pecado, né? A nossa carne sempre vai para o pecado. Mas quando a gente olha essa doutrina em relação à graça de Deus, eu até costumo dizer que quando a gente entende a nossa condição, fica mais fácil entender os outros processos, como a eleição, como a expiação definida e os outros pontos que nós trataremos aqui nos demais programas. Mas eu trouxe aqui uma frase do John Piper que eu acho belíssima, que ele diz assim: conhecer a extensão de nossa rebelião inata nos deixará estupefatos ante a graça e a paciência de Deus para conosco. Então, quando a gente olha a depravação total e entende que nós não temos nada de bom a oferecer, ou que nós nunca, se não fosse Deus, antes de tudo, nos escolher, nós nunca iríamos querer Ele, a gente glorifica o Senhor, porque vê a soberania e a graça de Deus nesse chamamento, né? Então, quando a gente entende a nossa condição, a gente compreende melhor os outros processos. Eu sempre, lá na sala, na nossa EBD, que a gente tem uma sala de integração que trata desses temas, aí eu falo assim, se você entender a depravação total, ficará mais fácil você entender a eleição e os outros processos. Porque quando a gente olha para o nosso coração, olha para nós e entende que nós não temos nada de bom e que nós nunca iríamos querer a Deus, aí você vai entender e glorificar a Deus por Ele, como o pastor citou aqui, trouxe o Charles Spurgeon, ter nos escolhido, né? Então, isso mostra a grandeza, né, dessa doutrina, de entender que quando nós compreendemos essa condição, nós compreendemos o poder e a soberania de Deus e a graça soberana de Deus para conosco. Eu acho que essa doutrina ela realça em muito, né, a graça de Deus. Ela atribui um valor extremo, né? Se não for pela graça, não tem conversa. Queria só acrescentar também, pastor, não lembro quem foi o teólogo, mas né, depois, quem sabe, aí a gente cita em um outro momento, mas que dizia que essa doutrina é tão importante ao ponto de, na opinião dele, todas as heresias, na verdade, nascerem daí. A partir do momento que você não compreende essa doutrina, você vai escolher diversos outros caminhos que são equivocados. E o que é importante a gente destacar? Que nós não estamos dizendo, através dessa afirmação da doutrina da depravação da humanidade, total da humanidade, que o homem não é livre. Nós cremos na livre agência do homem. Por quê? Porque onde não há liberdade, não há responsabilidade moral. A questão o homem só é livre para agir segundo a sua natureza. Ele age segundo a sua natureza. Talvez um exemplo simples, até talvez frágil, mas que ajude a compreender. Eu tenho uma filha de 2 anos. A Maria Luísa ama doce, como toda criança. Então, se eu colocar diante dela um pirulito, o que ela vai fazer? Ela vai chupar o doce. Se eu chegar para ela e disser, você não pode chupar pirulito porque você vai ter cárie. Ela vai olhar para mim, balançar a cabeça, vai pegar o pirulito e chupar assim mesmo. Se eu disser, filha, você não pode porque você vai ter diabetes. Aí piorou. Ela vai pegar o pirulito, vai balançar a cabeça e vai chupar assim mesmo. O que acontece quando a gente cresce? Não é que a gente perde o gosto pelo pirulito. A gente entende que a gente precisa se cuidar, mas é justamente porque a gente gosta do doce. Então, peraí, eu quero comer mais doce, então eu vou dar uma dosada aqui para que eu não tenha um problema de saúde. Eu quero viver mais, mas no fundo, há uma aspiração em torno de si mesmo. Continua, em torno da sua própria vontade, do seu desejo, da inclinação da sua natureza. Então, o que nós dizemos é que a condição do homem é tal que a sua natureza foi corrompida. Então, a sua vontade livre leva-o sempre para essa prática pecaminosa e reprovável diante de Deus. A não ser que haja um ato livre da graça de Deus, esse homem não tem esperança de redenção. Eu costumo dizer que é o carro desbalanceado, né? Ele sempre vai para um lado, então tem que passar no balanceamento lá, né? Agora, Jesus, meu pastor, Jesus falou que nós somos escravos do pecado. Sim.
Em que aspecto, então, eu posso correlacionar isso que o pastor Dalmo disse, com essa liberdade dele agir segundo as suas escolhas, mas, ao mesmo tempo, ele ser livre para agir segundo a sua natureza, escravizada pelo pecado? Como é que a gente coloca essas duas coisas? É só ler um pouquinho da história da escravidão, né? Quantas tentativas de fuga, né? Enquanto não acontece a alforria, né, a libertação de verdade, escravos tentam se libertar de alguma forma. E cometem erros, porque eles serão perseguidos e serão mortos. E uma coisa que a gente tem assim clara é que o escravo não tem escolha, ele obedece ordens. E às vezes ele age pelo seu próprio instinto, mas ele não pode produzir a sua própria liberdade. Essa é a questão. Se nós somos escravos do pecado, nós não podemos nos libertar dele sozinhos. Eu acho que essa é a ideia que o Senhor Jesus Cristo coloca. Escravos não escolhem por si, eles não podem assinar a sua própria libertação, né, a sua própria alforria. Nesse sentido que Jesus diz, que dependemos dele, né, na totalidade. Posso acrescentar uma frase aqui para poder ajudar a pensar sobre isso? Sim. Eu esqueci o nome do autor agora também, no outro livro dos 5 pontos do calvinismo, que eu compartilhei com o Daniel hoje cedo, ele diz o seguinte: sei que sou livre sempre que o que escolhi fazer é resultado da minha própria preferência. É assim que eu sei que eu sou livre, porque é o que eu quero. Então, o que nós estamos dizendo a escravidão é que a liberdade do homem é limitada às suas preferências. Sim. E que, à luz das Escrituras, a preferência dele é o pecado. A preferência dele é o mal. E isso a gente poderia citar, não sei se já cabe aqui, mas em torno de toda a Bíblia. Se a gente pegar Gênesis antes do dilúvio, Gênesis 6, 3 e 5, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E aí o verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aí vem o dilúvio. Opa, agora tem esperança. Gênesis 8, 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Jó 14. Quem da imundícia pode tirar coisa boa? Nenhuma. Aí a gente vai para o Salmo 51, Davi: eu nasci em iniquidade e em pecado, me concebeu minha mãe. Jeremias 13, 23, pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Jeremias 17, eu não vou ler mais porque tem tanto texto. João 3 e 6, Jesus falando sobre isso. Mateus 23, Romanos 8, 7, por exemplo, falando dessa inabilidade da vontade. Olha o que Paulo diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Efésios, 1 Coríntios, enfim, toda a Escritura. A teologia de Paulo eu admiro Paulo porque ele tem coragem de dizer as coisas. Ele diz o seguinte: não há quem busque a Deus, não há quem busque o bem. Ou seja, o pendor da carne é para o mal. Então, o sujeito tem escolhas, ele tem a sua vontade e ele vai agir segundo a sua vontade, mas sempre para o mal, né? Não há quem busque o bem. É aquilo que a Bíblia já ensina para a gente há muito tempo. O próprio sentido da criação do homem já deveria gerar em nós essa percepção de que nossas escolhas são limitadas. Sim. Por exemplo, eu não posso escolher viver à margem das leis da física. Não tem como. A minha liberdade ela é limitada. E quando a gente pensa então nessa perspectiva da espiritualidade do homem, a Bíblia então vai mostrar essa realidade da natureza caída. Então, logo, a liberdade do homem é apenas para continuar escravo dos seus próprios desejos e vontades. Exato. É nesse sentido, pastor, né? Sim. Que Jesus então apresenta essa nossa condição terrível, a condição terrível do ser humano. Inclusive o apóstolo Paulo fala, meu pastor, só para pegar esse gancho aí, lá em Gálatas ele fala sobre a liberdade dos filhos de Deus. Não é? E essa liberdade dos filhos de Deus, a verdadeira liberdade, é aquela que Cristo promove em nós, nos libertando desse poder do pecado. Não é? Então, na realidade, é isso que o senhor falou, as pessoas pensam que são livres, agem como se fossem livres, mas na realidade são escravas. São escravas, isso. Elas são escravas das próprias vontades. Mas não agem contra a sua vontade. Não, elas agem
a favor da sua vontade. Segundo a sua natureza. Segundo né? a sua natureza. Fazem aquilo que lhe apraz. Exatamente. Deixa eu dar um exemplo aqui, pastor, e quero que o senhor me ajude aí. Judas, ele fez algo contrário à vontade dele? Não. Judas agiu coagido por uma vontade superior de Deus para que ele fizesse o que fez com Cristo? O que a Bíblia diz é que ele foi entregue à sua própria vontade. Talvez ali é um exemplo bonito da gente trazer, apesar de um exemplo negativo, mas é um exemplo onde a gente consegue perceber essa mão de Deus que refreia o pecado no homem, sendo talvez retirada. Quer dizer, há certa medida de graça de Deus que permite que o homem não seja tudo aquilo que ele tem potencial a ser. Pronto, isso. E no caso de Judas, de Faraó, por exemplo, também a Bíblia vai dizer isso, que Deus endureceu a Faraó. O que é esse ato de endurecer? Na verdade é Deus retirando a mão, permitindo que Faraó fosse quem ele realmente era. Pretendia ser. E buscasse aquilo que ele desejava buscar. Sim. E Judas é a mesma coisa. Então, por exemplo, o senhor acha que essa doutrina da depravação total, ela é imprescindível para a gente reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador? Porque uma vez uma pessoa perguntou para mim, quando eu falei com ela do amor de Jesus e dessa salvação que Cristo oferece, ela fez uma pergunta interessante para mim. Ela perguntou assim, pastor, por que eu preciso de um Salvador? E qual é a resposta, então, nossa, pastor? Por que nós precisamos, então, de um Salvador? Como eu tomarei consciência de que eu preciso ser salvo? Então, é por isso que a gente costuma dizer que o Evangelho começa, apesar de ser uma boa notícia, ele começa com a má notícia. E é essa que nós estamos tratando hoje, de que nós somos corrompidos e pecadores. Talvez o que eu diria, as versões que surgiram, né? Há até uma brincadeira, né? O Daniel trouxe a questão do pelagianismo contraposto ao agostinianismo, e aí vem um meio termo ali no semi-pelagianismo. Quando chega na época da Reforma, Sim. Nós temos o que ficou conhecido como calvinismo, e nós temos ali então o arminianismo, que ficaria ali no meio do caminho, né? Entre uma visão mais extrema e a outra visão que é tida como extrema, que é a visão bíblica. E alguns vão chamar de passapanismo, né? Exato. É uma forma de dar uma passada de pano, de aliviar um pouco. Atenuada, né? Atenuada. Então, o que acontece? Eu diria que nessas outras versões, eu tenho dificuldade de ver que há uma percepção da profundidade do que significa a salvação de Cristo. Uma vez que eu considero que as minhas obras cooperam na salvação. Eu entendo que é muito complicado falar em entendimento pleno da graça de Deus. A partir do momento que eu entendo a minha real condição e essa condição me humilha, ela me põe no meu devido lugar, eu então agora estou mais apto a abandonar toda a justiça própria, toda obra, todo mérito próprio e me voltar para aquele que, à luz das Escrituras, é a fonte de toda a graça. Graça, para nós, à luz das Escrituras, é isso. Essa graça é muito mais destacada, essa salvação é muito mais posta em evidência nesse contexto, na minha opinião. Uhum. Então, Dani, se você antes não reconhece quem é, você está incapacitado de conhecer e reconhecer quem Cristo é? Claro, Paulo vai dizer que nós, Efésios 2, né? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não tem vontade, morto não tem ânimo para nada. Eu até ia complementar o que o pastor disse, né? Eu não cresci numa doutrina reformada, eu vim de um outro contexto. E aí o senhor falando, né, dessa questão, o pastor até comentando aqui, dessa contribuição. Nesse outro contexto que eu cresci, tinha muito disso, de você contribuir para a sua salvação, no sentido de que qualquer coisa você podia perder a salvação. Tem até uma brincadeira que o pessoal faz, né, que é aquela, não sei se pegava aquela margarida e ficava bem me quer, mal me quer, bem me quer, e aí o pessoal brinca, né, salvo hoje, não salvo, salvo hoje, não salvo. E porque a gente tinha muito disso, de pensar que a gente pode de alguma forma contribuir para a nossa salvação. Mas entendendo a teologia reformada, e aí que o pastor disse que foi uma das coisas que me despertou para conhecer a teologia reformada, foi a depravação total, por incrível que pareça. Não foi nem eleição, foi entender essa condição.
Porque eu até, assim, um pensamento simples que eu tinha no começo, eu ficava pensando, né? Como eu cresci na igreja, eu não nasci na igreja, eu nasci no hospital, mas eu cresci na igreja, eu ficava pensando assim, pastor, por que as pessoas saem da igreja e faz coisa pior do que pessoas que não estão na igreja, né? Esse é no contexto que eu vivia, né? Que era um contexto mais pentecostal. E eu falava, nossa, a pessoa era um pregador, vi muito disso. Pregava e depois saía da igreja e fazia essas coisas. E aí que eu fui entender a depravação total, né? Fui entender porque o homem ele é nesse sentido. De fato, de repente, ele nunca conheceu a Jesus. Então, a gente entende que quando a gente compreende a nossa condição, como é belo entender a graça de Deus para conosco, né? Então, eu diria que é fenomenal essa teologia. Sabe o que eu estou me lembrando aqui, pastor Silas? Quando João Batista veio pregando, né, e depois antecedeu o seu primo, Jesus Cristo, eu fiquei pensando que o teor da pregação dos dois era o mesmo, né? Sim. E esperar por que, então, que João Batista, quando veio, pregava arrependei-vos? E por que será que Jesus, quando veio também, falou a mesma coisa? Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos significa, então, que não colabora com isso? E ambos, né, estavam pregando num contexto de gente que procurava guardar a lei. Sim. Não só guardava a lei, como criava leis sobre a lei, né? Criavam notas de rodapé para a lei, né? Interpretações da lei. Os rabinos criavam as suas próprias teorias, as suas próprias doutrinas, mas o arrependimento é necessário para todo mundo. Sim. Não é só para quem já guardava a lei. O próprio João Batista precisou de arrependimento, né? O único que não precisou foi Jesus. Foi Jesus. Mas a pregação é a mesma, porque o pecado pegou a todos, né? Atingiu a todos, atingiu em cheio. E então o arrependimento é o primeiro passo. O arrependimento e a fé são essenciais para quem quer seguir o Senhor Jesus Cristo. Então existe, pois é, pastor, então existe a possibilidade de você se livrar dessa natureza depravada pela qual o homem está irremediavelmente, né, inexoravelmente inserida. Existe uma saída para isso? Muito bom, pastor, porque a gente precisa apontar o problema, mas mostrar a solução. Mostrar a solução também. Um prisioneiro pode ser solto? Sim. É bonito ver no ensino das Escrituras a própria razão pela qual a Bíblia é a palavra de Deus e foi revelada. É porque Deus escolheu livremente, Deus não era obrigado, mas Ele escolheu livremente e graciosamente salvar o homem, apesar dessa condição na qual Ele se meteu livremente. Então, Deus ele vem na direção do homem. O movimento, costumo dizer, que Deus faz nas Escrituras, poderia ser um movimento de justiça. Aliás, se Deus não fizesse nenhum movimento, já seria um movimento de juízo. Sim. Mas o movimento que Ele faz é um movimento de graça. E talvez a evidência mais clara desse movimento, ela se dá quando ele se fez carne e habitou entre nós, né? Ele se move na direção da história humana ao ponto de entrar na história como um ser humano, né? Jesus Cristo, sem pecado. Agora, sim, inclusive, é até bonito de perceber, né? Por que a Bíblia descreve o nascimento virginal de Cristo sendo gerado pelo Espírito? Não é porque o sexo é pecado, mas porque dessa forma ele não foi gerado da concepção natural de um homem e uma mulher, que logo o tornaria um humano pecador. Essa natureza Cristo não herdou. Ele não teve. Por quê? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, né? Então a gente entende que existe sim. E essa esperança é justamente a mensagem das Escrituras. Essa esperança é a mensagem apontada para Cristo nas Escrituras. Me permite, pastor, essa questão do movimento que você falou. Se Deus não tivesse feito nada, né, tivesse deixado o homem na condição em que ele estava, isso já seria uma condenação. Sim. Né? Então, quando a gente, mais uma vez, realça a graça de Deus, todo o movimento de Deus é baseado em graça, né, para não nos deixar naquele estado em que nós estávamos. A gente mencionou aqui a situação de Faraó.
Deus endureceu o coração de Faraó, Deus não precisou fazer nada. O Faraó agiu pelos seus próprios instintos. Ele estava naquela condição. E o Judas Iscariotes, a gente mencionou aqui. Então, que bom que Deus não nos deixa nessa condição, não nos deixa a nossa própria sorte. Né? A gente aponta o caminho da depravação total, a gente aponta para o penhasco, né? Mas a gente também tem que apontar o caminho da salvação. A gente tem que construir uma ponte, né? O Evangelho é essa ponte, é a graça de Deus. É interessante que lá em Romanos 3, Paulo faz esse diagnóstico, né? E aí ele diz lá no verso 23, todos pecaram E destituídos e estão destituídos da glória de Deus. Mas ele não deixa. No verso seguinte ele fala, mas nós fomos redimidos, né? Nós fomos justificados pelo sangue, pela redenção de Cristo. Então ele dá a causa, mas ele também dá a cura ali, né? A questão de como nós somos justificados, como nós somos libertos desse mal, né? Talvez o ponto aqui que nós chegamos então que vai distinguir entre aqueles que creem nessa verdade é porque alguns creem que essa é a verdade, porém que o instrumento dessa salvação é a fé que ele mesmo possui. Isso. Enquanto outros entendem que mesmo a fé foi dada por Deus. Para mim é muito claro, a Bíblia diz que o justo viverá por fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então nós não estamos negando que haja fé, a necessidade da fé para a salvação, mas nós estamos dizendo que até mesmo a fé é um dom gracioso de Deus para nós. Embora eu particularmente acredito que a fé seja uma resposta humana à oferta da graça de Deus. Sim. Mas eu, depravado como sou, eu não tenho condições de fazer essa resposta ou oferecer essa resposta à graça por mim mesmo. É dom de Deus, é um presente de Deus, é dádiva de Deus. A graça preenche toda essa... Interessante que estou me lembrando aqui, meu pastor, que Jesus conversando com Nicodemos, você vê como é que a Bíblia não se contradiz, né? Que uma coisa completa a outra. Ele diz para Nicodemos o seguinte, olha, importa-vos nascer de novo. Só isso aí já denota essa natureza humana perdida. Jesus não falou assim, quer ver? Importa-vos fazer uma maquiagem naquilo que você tem, porque tem alguma coisa boa aí. Não, Jesus não fala isso. Jesus diz, importa-vos nascer de novo. E esse novo nascimento é exatamente essa bênção de Deus trazer a nós uma nova criação, diferente daquela que é hoje, daquela que nós nos apresentamos como pecadores depravados, né? Se nós não temos essa percepção, dificilmente nós vamos valorizar o nosso Salvador, né? Exato. Se a gente acha que a gente contribui de alguma forma, ou se resta alguma coisa em nós para nós contribuirmos com a nossa salvação, essa salvação então não seria pela graça, né, pastor? Seria um retoque, né? Consertar só o que está errado e deixar perfeito, mas não, ele refaz tudo, né? É essa ideia com que você Paulo fala isso, né? E assim nós somos nova criatura. As coisas antigas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Interessante que C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala uma coisa bacana, ele diz que cristãos não são apenas pessoas boas, mas essencialmente pessoas novas. E esse nascer de novo já implica dessa condição depravada que nós temos, né? Que por nós mesmos nós precisamos de um outro nascimento. E esse nascimento não é natural, é um nascimento espiritual. E ele não provém de nós, ele provém do alto. E ele é o dom de Deus. E é por isso que a gente entende que a nossa salvação ela é pela graça e nós somos gratos a Deus. Não é, meu pastor? Porque sem ele, a saída para a humanidade, pastor Dalmo, a ciência, a tecnologia, o jeito que as coisas estão caminhando, né? O homem detentor de tantas coisas, mudando geneticamente, até o próprio homem agora, né? Porque já mudaram as plantas, já mudaram as coisas que a gente come, está alterando até a forma de viver. Você acha que é uma boa solução para o homem, ou o homem, apesar disso tudo, está irremediavelmente perdido? Sim, a Bíblia diz que o homem está nessa condição, irremediavelmente perdido. Mas isso só revela o caráter bondoso e gracioso de Deus. Em sua longanimidade,
ainda permite que esse homem perverso viva e desfrute de alguma medida de uma vida, ainda que minimamente, mas experimentando benesses, graças, provisão e tantas outras coisas de Deus. A gente costuma falar assim, eu no lugar de Deus, né? Às vezes a gente faz esse tipo de pensamento. Eu acho que eu no lugar de Deus já teria dado cabo há muito tempo. Mas essa é a nossa realidade, onde impera, ainda que essa nova criatura, ainda impera também essa natureza inclinando também e lutando, degladiando dentro de nós para o mal também, né? Deus não. Deus, ele é tão gracioso, tão bondoso, tão amoroso, tão generoso, que ele derrama certa medida de bondade sobre todos os homens e permite que o homem ainda viva durante certo tempo na terra. E o homem ainda continua se rebelando, continua ofendendo a Deus, mas a Bíblia diz que ainda não chegou a hora de Deus acertar as contas com esse homem, mas vai chegar. A única forma de escapar desse juízo vindouro é através da graça do Evangelho, da graça de Cristo. E outra coisa, pastor, existe nesse homem depravado algum grau de depravação que o impeça de ser um receptáculo dessa graça? Porque o pastor falou do serial killer, daquele sujeito que parece que a maldade chegou nele no máximo, né? A gente pensa aí num Hitler, que exterminou aí tantos judeus, a gente pensa no Mao Tse Tung na China, no Stalin na Rússia. Existe algum grau da depravação do homem, pastor Silas, que o impede de ser alvo dessa graça e ser transformado? Porque às vezes a gente fala assim, quer ver? Não sei se o senhor pensa assim, mas a gente já ouviu, às vezes a gente fala assim, ih, rapaz, esse cara não aí tem nem mais Deus. salvação. Não, nem Deus dá Nem conta Deus dele. dá jeito. Nem né? Deus dá jeito. Biblicamente, pastor, é isso mesmo? A graça tem algum limite dependendo da malignidade humana? Não existe limite para a graça. Como o pastor Dalmo estava falando, ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, eu ia revelar toda a minha maldade humana, né? Eu ia revelar toda a depravação que eu tenho como homem. Mas o julgamento que a gente faz, às vezes é esse, é baseado nas obras, baseado na aparência. Né? A graça é algo totalmente incomum, é algo totalmente fora de medida. Né? E justamente por ser sem medida, é que ela pode atingir o pecador no seu nível mais profundo. Eu penso naquele ladrão da cruz, né? Era um malfeitor, era um homem que tinha certamente tirado alguma vida, teria roubado alguém. Era um homem que não merecia a salvação, até porque ele não teve oportunidade sequer de ser batizado, né? Sequer de passar por um processo de preparação. Não teve nada de bom naquele homem. Mas é a única pessoa que a gente pode afirmar, né, depois de Elias, que foi arrebatado para o céu, né, é o único que a gente pode dizer que estaria com Jesus no paraíso. O próprio Cristo declarou isso. Então não existe limite para a graça de Deus. Vou usar um outro exemplo aqui, um exemplo belíssimo, o exemplo de Paulo. Paulo era um perseguidor. Imagina, hein? Imagine para a época, cristão, hein? quando Deus fala com Ananias, tem certeza, Deus? Esse, não acredito. É um perseguidor, um matador de cristãos, buscava. Eu gosto de uma frase do Agostinho, que em uma das suas citações ele disse assim: se nós não teríamos Paulo se não fosse a oração de Estevão. Então, porque Paulo estava ali vendo, né? Ficou até... Julgou a coisa aos pés dele. Aos pés dele. Então, é evidente aí a graça de Deus alcança, né? Os mais perversos. Não importa o grau do pecado, né? Quando eu disse que não existe limite para a graça, não quero dizer que a graça também seja extensiva a todos, né? No universalismo. Quero dizer assim, não existe limite de profundidade de pecado que a graça não possa alcançar. Porque senão, se dependesse em algum grau, em mínimo que seja, de mim, a graça já seria anulada. Exato. Ainda que lá no início a gente falou sobre o perigo de partir da observação e não da escritura, mas talvez o que faça com que algumas pessoas tenham dificuldade é porque na observação o que elas percebem é que determinadas pessoas em determinados comportamentos elas estão caminhando a passos largos para a perdição. E isso é verdade. Já são evidências de que, de certa forma, Deus já está retirando sua graça. Essas pessoas estão cada dia mais entregues a si mesmas. Mas o que a gente não pode é, à medida que a gente faz esse tipo de leitura, achar que isso é impedimento
para que Deus salve e redima qualquer uma dessas pessoas. Porque a Bíblia, na verdade, ela mostra para a gente esse caráter contracultural, esse caráter subversivo da fé. E muitas vezes Deus escolhe as coisas loucas justamente para envergonhar as sábias. E eu ia citar justamente o exemplo de Paulo e de tantos outros. Agora, de fato, na observação, nós vamos perceber que a maioria das pessoas que vão em determinados caminhos, elas já caminham a passos largos para a condenação. Mas não há limite para a graça. Da mesma maneira, né, pastor, que não existe nada de bom em mim que possa comprar a salvação de Deus, não existe nada de mal em mim que a graça não possa desfazer. E só mais um detalhe também interessante. Em geral, a gente tende a pensar como os homens mais perversos aqueles que fazem algo perverso em relação ao seu semelhante. Mas uma pergunta que eu acho que cabe. Ele faz algo perverso, não estou minimizando a perversidade do que ele faz, mas ele faz algo perverso em relação ao seu semelhante que é tão pecador quanto ele. Não seria muito mais perverso aquilo que nós fazemos em relação a Deus? Sim. Quer dizer, então a própria maneira como nós olhamos para a condição humana e julgamos a perversidade humana, talvez não seja, à luz das Escrituras, a melhor maneira de fazê-lo. É verdade. Bom, irmãos, meu querido, você que nos assiste em casa, você está vendo que o tema hoje é um tema bem relevante, né? Trata da natureza humana. E nosso programa já está chegando aqui ao final, mas nós queremos também entregar a vocês aí uma literatura boa sobre isso, porque hoje tem muita confusão, né? Sobre a questão da natureza humana, da condição, principalmente da condição humana. E a gente queria oferecer a você uma literatura boa. Parece que o Daniel trouxe aí. Tem coisa boa aí, Dani? Eu não trouxe, hoje eu estou... Tenho sim. Queria indicar, na verdade, você que está nos acompanhando, nós estamos iniciando hoje, né, a nossa série sobre as doutrinas da graça, ou os 5 pontos do calvinismo. Então, durante aí os próximos programas, a gente vai estar indicando alguma literatura. E eu trouxe hoje os 5 pontos do calvinismo. São 3 autores aqui, né, que compõem esses livros. Muito bom. É um livro, assim, dos livros que eu li sobre calvinismo, é um livro mais sintetizado. Ele traz, assim, exemplos bem legais. A editora é Monergismo. E os autores aqui é o Hermann Homer e o Gysi. Não sei se é assim que pronuncia, mas são 3 autores. E é um livro muito legal, pastor. Dos livros que eu li sobre calvinismo, ele traz bem sintetizado as ideias aqui dos pontos, né? Eu trouxe para vocês aqui um livro sobre o tema de hoje, né? Dr. Anthony Huckman foi um grande pastor, um grande teólogo, morreu, faleceu, mas um homem que deixou uma erudição bíblica preciosa. Ele é da editora Cultura Cristã, Criados à Imagem de Deus. Esse livro trata exatamente dessa natureza do homem, dessa condição humana, né? E é um livro muito precioso que tem nos ensinado muito sobre a própria natureza humana, ok? Bom, então nós queremos agradecer. Dani, obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigado, pastor Silas, obrigado por esse momento de conversa aqui com vocês. Pastor Dalmo. Também agradeço, pastor Silas, os colegas aqui também, e espero que, de alguma forma, essa reflexão de hoje traga não só uma percepção da nossa real condição, mas também de como a graça de Deus é maravilhosa. Quanto mais nós conhecemos quem somos, maior se torna para nós a percepção da graça de Deus. Amém. Um abraço. Pastor Silas, uma grande alegria e honra tê-lo aqui conosco. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Como eu disse, é a primeira vez que eu participo de uma mesa assim. A gente participa, às vezes, em seminários, né? Na igreja, às vezes se faz uma mesa redonda ou coisa assim, mas participar de um debate como esse foi muito edificante para mim e eu agradeço. E realmente se cumpriu o que eu imaginava, eu aprendi mais do que ofereci. Meu com certeza. Sem dúvida que nós aprendemos muito. Mas olha, deixa eu colocar uma coisa para a gente concluir. Você nunca poderá mensurar a grandeza da pessoa, da obra e da redenção de Cristo se você não reconhecer antes quem você é. Se você não reconhecer quem é, a sua condição, dificilmente você vai reconhecer a sublimidade, a beleza da pessoa e a grandeza da obra de Cristo.
quando nós reconhecemos quem somos, pecadores miseráveis, carentes da graça de Deus, é aí que as portas do paraíso se abrem para você. É aí que você reconhece o senhorio, a beleza e a obra de Cristo que redime você e a mim dessa escravidão da vontade, dessa escravidão do pecado e te torna uma pessoa livre de verdade. É a liberdade dos filhos de Deus. Portanto, meu amado, receba, viu? Receba esse Salvador maravilhoso na sua vida, mas não sem antes reconhecer o seu pecado, a sua condição caída, porque aí sim você estará com os braços abertos e as mãos estendidas para receber pela graça essa salvação que só Cristo pode nos dar. Amém? Mas eu quero ainda terminar fazendo um convite a você. A Fernanda vai colocar aqui no podcast um congresso que nós realizaremos em Maringá, a nível de todo o Maringá. Nós teremos aqui a presença da Pamela Arumá, é uma serva de Deus com uma mensagem muito impactante para as mulheres, e a gente vai ter esse congresso acontecendo no dia 6 de julho, no Teatro Marista, aqui em Maringá. Talvez um dos grandes congressos de mulheres que Maringá vai experimentar. E nós temos aí a inscrição para você, tá bom? Nós queremos que você faça a sua inscrição, que você entre no site que está aí na tela, congressoinfluencia.com.br, faça a sua inscrição, participe do nosso congresso, porque ele será de manhã, à tarde e à noite. O caminho da maturidade para a mulher. Esse é uma dica boa do nosso podcast, do pastor Luciano, e nós queremos envolver todas as mulheres de Maringá para que elas ouçam essa palavra abençoadora para o coração delas, ok? Então fica a minha dica boa, mais uma vez, obrigado por você estar conosco e uma ótima semana em nome de Jesus.